Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Humberto. Então, hoje eu estou aqui para fazer a atividade 2 da disciplina de Geologia de Engenharia aplicada em barragens. Então, eu preciso explicar as três fases que dominam o comportamento dos rejeitos na fase de operação da barragem e os benefícios do processo de compactação e como pode ser feito o controle de energia de deposição pelo método de aterro hidráulico. Então, eu separei aqui alguns pontos para a gente vai tratar com vocês. E então vamos aqui nesse bate-papo mais uma vez, né? Como é possível aqui ser dessa forma, autorizado ser dessa forma. Então vamos lá. Bom, então a gente pode dividir, né, conforme anunciado da pergunta, o comportamento dos rejeitos em três fases. Então, durante a operação, logo após a construção e ao longo do tempo. E as fases estão relacionadas às mudanças físicas, né, e químicas que os rejeitos vão sofrer ao longo desse processo. Durante a operação, então, assim, nessa fase, a barragem ela está em pleno funcionamento. Então, ela está retendo os rejeitos que vão vir, né, do processo de produção do minério, do processo de beneficiamento do minério. Ela segue né, recebendo ali todo o material. Então, durante a operação, os rejeitos vão ser continuamente depositados na barragem e a água presente nesse rejeito ela pode separar. Então, se ela separar, ela vai formar diferentes camadas e com a água livre na superfície, vai ter, né, como a água livre que fica na superfície e também a água retida nos poros. Então, nessa etapa, a estabilidade da barragem ela é crucial, porque qualquer problema, né, a gente pode acarretar, com excesso de água, né, a gente pode acarretar em rupturas e acidentes catastróficos, que não é o objetivo. Então, o monitoramento constante é essencial para garantir a segurança nessa etapa. Logo após a construção, então, os rejeitos eles podem passar por ajustes, né, assentamentos, digamos assim, eles vão começar a se acomodar. Então, pode ocorrer alterações físicas, como a compactação dos rejeitos e a liberação de água intersticial. A umidade nos rejeitos tende a se redistribuir, influenciando as características geotécnicas do material ali já sendo entendido como um todo, né? Essa fase inicial aí, ela requer atenção, porque precisa garantir que a barragem atenda às especificações de projeto. Então, medidas de controle, como a exposição do solo e monitoramento, são importantes para mitigar os riscos. Eu peço desculpa pelo corte no vídeo, mas é porque estava passando um carro de som na rua e atrapalhando muito. Então, ao longo do tempo, né, nós temos aqui, então, com o passar do tempo, as barragens elas vão sofrer alterações devido aos fatores tanto ambientais quanto a ação climática e também os processos geotécnicos, né, que vão acontecer aí dentro da estrutura. Então, pensando aqui nos rejeitos, então pode haver um processo de decomposição, alterações químicas no rejeitos ao longo do tempo, sedimentação, compactação, o aumento da consolidação do material pode acontecer, né, influindo a estabilidade da barragem e também na permeabilidade. Então, como desafio nessa etapa, a gente tem a manutenção contínua e a monitoração, né, que são críticas para garantir a integridade e segurança da barragem. Então, toda barragem ela precisa ter um plano de cimentação muito bem elaborado, de acordo com as características, né, claro, sempre em consonância com o projeto. Avaliações das mudanças características geotécnicas e implementação de medidas corretivas. Então, se tem uma surgência, por exemplo, em um ponto da barragem, ela rapidamente precisa ser identificada e tratada, né? Assim, um exemplo. Importante, assim, também ressaltar, né, a parte da gestão. Então, que a gente precisa ter uma boa gestão das barragens ao longo do tempo, né? Compreender o rejeito que temos ali dentro daquela estrutura, compreender o sistema de monitoramento que foi proposto, né? E hoje, então, na nossa nova realidade, as autoridades reguladoras, né, elas estão sempre presentes, fazendo as fiscalizações também, para contribuir, assim, cada um do seu papel, né, os engenheiros geotécnicos, a companhia, a fiscalizadora, os órgãos, né, ambientais, para que aquela estrutura trabalhe de forma correta ali ao longo do ano, sem nenhum imprevisto. Bom,
Como segunda pergunta, foi trazido, explica os benefícios do processo de compactação e como pode ser feito o controle da energia de deposição pelo método de aterro hidráulico, mostrando a dificuldade desse controle em campo. Então, a compactação é um processo fundamental, aí, muito conhecido por nós, né? Então, ele é usado para aumentar tanto a densidade de solos ou de outros materiais, e no nosso caso aqui, rejeito. Então, o objetivo é melhorar as propriedades geotécnicas, né? Como resistência, permeabilidade, estabilidade. Então, quando se trata de controle de energia de disposição pelo método hidráulico, é necessário compreender os benefícios da compactação e os desafios associados a esse processo em campo. De benefício, eu trouxe aumento da densidade, melhoria da estabilidade, né, porque os solos compactados têm maior resistência ao cisalhamento, redução da permeabilidade, porque o solo compactado vai ter uma menor quantidade de vazios, e quando tiver, né, a gente conseguir ter uma quantidade menor de vazios e que não se comunicam, né, entre eles para diminuir a nossa permeabilidade. O controle de assentamentos, né? Então a compactação ajuda a minimizar esses assentamentos diferenciais, para garantir assim, a distribuição uniforme das cargas aplicadas, né, no solo. E falando de controle de energia de deposição no aterro hidráulico, nesse método de aterro hidráulico, a energia ela refere-se à energia associada ao impacto da água e do material, né? Então, assim, a gente tem a inserção da água nesse processo. Então, controlar essa energia é crucial para garantir uma compactação eficaz. Então, eu trouxe aqui dois métodos que são o seguinte: então, nós temos o controle de altura, né, da queda de disposição. Então, a altura da queda da água e do material ela pode ser ajustada para controlar essa energia de deposição. Né? Reduzir a altura pode diminuir a energia e, consequentemente, a compactação. No ajuste de vazão, da vazão da água, né? A quantidade de água utilizada no processo pode ser ajustada para controlar essa energia, né? Isso é óbvio para nós aqui da área, né? E o uso excessivo pode reduzir a eficácia também da compactação. Então, a gente precisa achar aí um balanço entre a vazão aí, né, e a quantidade de rejeito, e também um balanço entre os dois pontos que eu trouxe, que é a vazão e a altura. De dificuldade de controle no campo, eu trouxe 4. Então, nós temos as variações das condições do solo. Então, porque a gente sabe que a gama de solos que nós temos, então a homogeneidade do solo pode variar muito, dependendo da região onde a pessoa está com a realidade lá da barragem. Variações de umidade, então o teor de umidade do solo pode variar ao longo do tempo e em diferentes áreas, né, do aterro. E fatores ambientais, condições climáticas, chuvas. Então, a gente tem uma região que chove mais, tem uma região que é mais seca, que chove menos. Então, regiões que sofrem mais com o período chuvoso, tem regiões que sofrem menos. E monitoramento complexo. Então, se medir a energia de deposição em campo pode ser complexo, exigindo equipamentos especializados, né? E procedimentos precisos e mais específicos. Então, a gente demanda de equipamento, equipe bem treinada, mão de obra qualificada, né? Enfim. Portanto, apesar, né, assim, fazendo um fechamento, né, apesar dos benefícios da compactação e dos esforços para controlar a energia de deposição no método de aterro hidráulico, a variabilidade das condições em campo apresenta desafios que exigem monitoramento rigoroso e ajustes durante o processo construtivo. O controle efetivo contribui para a segurança e durabilidade de estrutura geotécnica. Então, assim, esses foram os highlights que eu queria trazer para vocês hoje. Para a gente conversar aqui um pouquinho sobre esses dois temas. Espero que eu tenha atendido as expectativas. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos, tá bom? Um abraço, até a próxima.